Boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um programa do Lançando Redes. Hoje eu estou sozinho aqui com vocês, né? Não exatamente sozinho, porque o meu grande amigo Matheus Sena está ali como o diretor do nosso programa. E nós vamos falar um pouco sobre anjos, né? E por que nós vamos falar sobre anjos? Porque hoje a igreja celebra no Brasil a festa dos 3 arcanjos que nós conhecemos nas Sagradas Escrituras pelo nome, que são o arcanjo São Gabriel, São Miguel e São Rafael. Mas o que são anjos, quem são eles, o que eles fazem, tudo isso nós vamos conversar um pouquinho para a gente aprender mais sobre os anjos e, consequentemente, sobre a nossa igreja, sobre a nossa fé. Antes da gente começar com esse assunto, eu gostaria de reforçar o agradecimento do nosso seminário pelo sucesso que foi o nosso jantar caipira na última sexta-feira, agradecendo a todos aqueles que vieram participar conosco e também aqueles que de uma forma indireta nos ajudaram. Também vamos recordar a visita que os bispos estão fazendo lá em Roma. O nosso arcebispo Dom Moacir está lá, rezemos por todos eles, que são os pastores da nossa igreja. Também nesse fim de semana, né, nós temos as eleições, que nós possamos nos preparar bem, conscientes para votar, escolher candidatos que possam nos ajudar a crescer como seres humanos e a melhorar tudo aquilo que o nosso país necessita. Também na semana que vem, na terça-feira, nós teremos a admissão do Carlinhos. Ele vai passar por esse rito, né, que faz parte da formação, e esse rito faz com que o seminarista expresse publicamente o desejo dele ser sacerdote. Então, que cada um de vocês possam se unir a nós em oração pela vocação dele e também estendendo as orações pela vocação de cada um de nós, daqui do Seminário Maria Imaculada, das outras casas que moram com a gente, e por todos os vocacionados do mundo, pedindo também que Deus mande operários para a messe. Lembrando que na terça-feira, o dia que o Carlinhos vai receber a admissão, é dia de São Francisco de Assis. Então, pensamos também em intercessão de São Francisco pela vida vocacional do Carlinhos. Então, vamos começar a falar um pouquinho sobre os anjos. Eu disse que hoje é a festa dos arcanjos, né, na igreja. Lembrando também que o programa não está sendo ao vivo. Nos desculpem, no horário do programa nós teremos um compromisso na casa, por isso está sendo gravado, né, mas não deixem de comentar, fazer perguntas. Sempre que possível, nós iremos responder e assim enriquecer mais ainda o nosso conhecimento. E também nós pedimos para que vocês compartilhem com os amigos, né, para que mais pessoas possam participar conosco desses momentos de formação, de diálogo, né, de troca de experiências. Então, os 3 arcanjos, né? O São Miguel, arcanjo, o nome dele significa quem como Deus. Então, ele é um arcanjo que, no próprio nome, já mostra a onipotência divina, né? Quem como Deus? Deus é o maior de todos. Ninguém pode com Deus, Deus sabe de todas as coisas. O arcanjo São Gabriel tem o significado de força de Deus. Ele é muito conhecido como um grande mensageiro nas Sagradas Escrituras, porque é ele que anuncia o nascimento de João Batista e também de Jesus. É ele que aparece para a Virgem Maria e anuncia essa grande graça que Deus fez na vida dela. E o São Rafael tem como significado do seu nome Deus cura. Nós sabemos que nas Sagradas Escrituras o significado dos nomes são muito importantes, designam a função daquele ser, né? Então, esses nomes dos arcanjos que aparecem nas Sagradas Escrituras, eles acompanham a missão que eles têm
né? E tem muitas passagens que citam os anjos nas Sagradas Escrituras, né? E principalmente esses três que são nomeados, nós já conhecemos, e é por isso que a igreja celebra esses. Mas tem quantos mais? Nós não sabemos, deve ser um número muito grande, mas nas Sagradas Escrituras foram nos apresentado o nome desses três. Então, como uma forma de nós recordarmos de todos os outros que existem, né, nós rezamos e pedimos sempre a intercessão, principalmente dos três santos arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. E sim, os anjos existem. Não é só uma linguagem figurada que é utilizada em algumas passagens bíblicas para representar alguma coisa, não. Os anjos são seres existentes. Assim como nós existimos, os anjos também existem. E os anjos, eles estão em todos os lugares. Por quê? Eles não são onipresentes como Deus, mas eles participam da divindade divina no sentido de estarem unidos a Deus como os santos. Por isso que nós pedimos intercessão para os santos. Como que eu posso falar com Nossa Senhora aqui, se tiver alguém lá longe falando com ela também, pedindo intercessão dela? Ela não poderia estar nos dois lugares ao mesmo tempo, mas por participar, por estar próxima de Deus, ela participa também então dessa onipresença. Assim como os anjos que estão unidos a Deus estão, portanto, em todos os lugares, e nós podemos sempre contar com a ajuda deles. E nas Sagradas Escrituras, como eu falei, tem muitas passagens mesmo. Eu tenho até aqui num papel comigo cada passagem que fala sobre os anjos, mas desde o livro do Gênesis, passando por diversos livros do Antigo Testamento, até o Novo Testamento, até o último livro de Apocalipse. Então, os anjos estão sempre presentes na história da vida de fé do povo e também até hoje, né? Sempre nos auxiliam. E os anjos sempre existiram? Não. Os anjos nem sempre existiram, eles foram criados por Deus. Jesus sempre existiu. O Espírito Santo e o Deus Pai são eternos, mas os seres criados por Deus, eles podem não morrer. Então nós falamos que eles são, se eu não me engano, evieterno a palavra, mas é como se fosse aquele ser que tem uma vida infinita. Então ela tem um começo, mas não tem fim. Assim como a nossa alma. Nós fomos criados, então a partir do momento nós passamos a existir. Porém, pela nossa fé, nós não iremos morrer jamais. Participaremos da vida eterna com Cristo. E os anjos, eles formam parte, então, do universo invisível. Porque o que existe não é só o que nós conseguimos ver, porque nós somos limitados. Existem muito mais coisas do que aquilo que os nossos olhos podem enxergar, que é esse universo invisível. Então, os anjos fazem parte dele. Para me ajudar nesse programa, eu pesquisei algumas fontes. A principal delas que eu estou utilizando é de um filósofo chamado Paulo Faintanin. Ele fez um artigo falando sobre anjos e, como referência desse artigo, ele usa as Sagradas Escrituras, o Catecismo da Igreja Católica e também a Suma Teológica, né, de São Tomás de Aquino, os conhecimentos teológicos de São Tomás. Então, o Paulo Faintanin, ele diz o seguinte: a confirmação do seu ser, do ser do anjo, na graça santificante, segue-se a reiteração de serem partícipes da eternidade. Do mesmo modo, a voluntária negação da graça santificante segue-se a perda da participação da perfeição eterna. Aqui ele está querendo dizer o seguinte: eu disse que os anjos participam da graça de Deus, estão em todos os lugares, porém, nós sabemos que existem anjos que são do mal, que nós também chamamos de demônios, porque os demônios são seres espirituais também. Então, como eu disse, o anjo ele passa a existir num determinado momento.
mas ele é livre para escolher permanecer na graça de Deus ou não. Então, aqueles anjos que, como foi dito, negam continuar na graça de Deus, então eles são afastados da perfeição divina. E por que que os anjos existem? Os anjos, nós vamos ver um pouco mais, com mais detalhes, né? Mas de forma geral, os anjos são criados para servir a Cristo. E o que são exatamente os anjos? Então, são seres espirituais e eles têm diversas funções, dentre elas a função de governar e ordenar o universo e auxiliar a custódia dos seres humanos, de cada um de nós, fazendo com que tudo concorra para aquilo que Deus quer. Então, eles são os grandes auxiliares de Deus nas nossas vidas. Os anjos têm inteligência e vontade, mas são espíritos puros, não precisam de matéria como nós, que precisamos para nos expressar. E por isso eles são mais perfeitamente semelhantes a Deus. Nós dizemos, o homem, ele realmente é criado à imagem e semelhança de Deus. Só que Deus não possui matéria, um corpo. Deus é puro espírito. E os anjos, sendo assim também, então eles têm uma perfeição maior do que nós na questão da semelhança com Deus. E o que os anjos fazem? Os anjos, eles estabelecem uma relação entre o mundo sobrenatural, que nós dizemos que é o mundo de Deus, o céu, e o mundo natural, que é o mundo onde nós vivemos. Eu já ouvi um termo chamado mundo préternatural. Provavelmente é isso que corresponde ao lugar onde os anjos habitam. Não que seja um lugar separado, mas é como se fosse uma outra dimensão, podemos assim dizer, o natural, o préternatural e o sobrenatural, que é onde Deus está. E o que os anjos podem fazer? Os anjos, eles podem, apesar de serem seres invisíveis e espirituais, eles podem interagir com o nosso mundo, sim, com o nosso mundo sensível, corpóreo, para que nós possamos compreender as coisas de Deus, para que de alguma forma eles nos ajudem a nos aproximarmos de Deus. Por isso eles interagem aqui. Eles podem até, o Paulo Fartani, em toda a sua pesquisa, ele diz que é possível até que os anjos façam uso da matéria, dos corpos, mas não que eles precisem se unir aos corpos como nós. Eles podem fazer o uso, mas não é necessidade da natureza deles, porque a natureza deles é uma natureza espiritual. E nós conhecemos os arcanjos, que citam nas Sagradas Escrituras, e também por nome, os arcanjos. Mas nas Sagradas Escrituras são citados outros níveis, podemos dizer assim, outras classificações de anjos, porque tem os anjos, aí nós ouvimos falar dos arcanjos. Mas tem outros nomes que aparecem nas Sagradas Escrituras. E é dito pela tradição da igreja, então, que existe uma hierarquia desses anjos e cada um deles tem determinadas funções para cumprir, determinadas missões dadas por Deus, para que eles cumpram. Então, toda essa hierarquia dos anjos, elas são formadas pelos anjos que estão em íntimo contato com Deus. Lembrando que tem aqueles outros anjos que, por vontade, se afastaram.
porque eles queriam estar no mesmo lugar que Deus. Então, eles foram afastados da graça de Deus. Então, eles não fazem parte dessa hierarquia dos anjos. Então, esses anjos que fazem parte da hierarquia, eles são divididos em 9. A primeira em 9 grupos. Cada grupo de anjo é chamado de coro. Grupo dos anjos, coro dos anjos. Então, existem 3 grandes hierarquias. 9 classificações de anjos, 3 grandes hierarquias. A primeira hierarquia, a mais alta, mais elevada, ela é composta pelos anjos serafins, querubins e tronos. Todos os nomes, nós vamos recordando desses nomes nas Sagradas Escrituras. Então, essa primeira hierarquia são formadas por esses santos anjos que estão no íntimo contato com Deus, Criador. E eles têm a missão específica de amar, adorar e glorificar a Deus constantemente. E por isso eles estão num grau mais elevado do que todos os outros coros de anjos. Então, olha só qual é a missão dos anjos mais elevados: amar, glorificar e adorar a Deus. Então, os anjos serafins. O nome seraf, derivado do hebreu, significa queimar completamente. Mas esse queimar dele significa aquele que se consome no amor do sumo bem, que é Deus. Os querubins são considerados guardas e mensageiros dos mistérios divinos, com a missão especial de transmitir sabedoria. Depois, os tronos, que completam essa primeira hierarquia, são aqueles que acolhem em si a grandeza do Criador e a transmite aos santos anjos de graus inferiores, das outras hierarquias. Então, eles apresentam para os outros anjos o esplendor de Deus, a divina onipotência de Deus. Depois, nós temos a segunda hierarquia dos anjos. São os santos anjos que dirigem os planos da sabedoria eterna, os planos de Deus, comunicando aqueles projetos de Deus aos anjos da terceira hierarquia, que nós veremos já já quem são. Então, eles vigiam o corpo, eles transmitem a sabedoria de Deus para os outros anjos, e são responsáveis pelos acontecimentos do universo. E quem são, então, os anjos que compõem a segunda hierarquia? Primeiro, dominações. São Gregório escreveu, São Gregório Magno, santo: algumas fileiras do exército angélico chamam-se de dominações, porque os restantes lhes são submissos, ou seja, lhes são obedientes. Por isso do nome, então, desses anjos. São enviados por Deus a missões mais relevantes e também são incluídos entre os santos anjos que exercem a função de ministro de Deus. Depois, ainda na segunda hierarquia, temos as potestades. É o coro angélico formado pelos santos anjos que transmitem aquilo que deve ser feito, cuidando de modo especial da forma ou maneira como devem ser feitas as coisas. E por fim, completando a segunda hierarquia dos anjos, temos as virtudes. Também transmitem aquilo que deve ser feito pelos outros anjos, mas, sobretudo, auxiliam no sentido de que as coisas sejam realizadas de modo perfeito. Então, as potestades, elas transmitem como vai ser feito e a forma que deve ser feito. As virtudes também auxiliam nessa transmissão, mas, além disso, colaboram para que ela seja bem realizada. Então, as virtudes, elas ajudam a remover os obstáculos que interferem no caminho daqueles
que estão querendo fazer a vontade de Deus, né? Elas ajudam para que a vontade de Deus seja cumprida. Depois, por fim, temos a terceira hierarquia dos anjos. Ela é formada por aqueles que executam as ordens do Altíssimo, os que trabalham, né? Eles estão mais próximos de nós e conhecem a fundo a natureza de cada pessoa, a fim de poderem cumprir com exatidão a vontade divina. Estão mais próximos de nós num certo sentido, né? Todos os anjos estão próximos de nós, né? Mas aqueles da terceira hierarquia, eles, pela missão deles, eles participam conosco, digamos assim, né? Do nosso dia a dia, das nossas atividades, rumo à vida eterna. E os três grupos, começamos pelos principados. Eles são guias dos mensageiros divinos. São aqueles anjos que levam as instruções e os avisos divinos ao conhecimento dos povos que lhes são confiados. Porém, quando esses mesmos povos recusam aceitar as mensagens do Senhor, os principados transformam-se em anjos vingadores e derramam as taças da ira divina sobre eles, de forma a reconduzi-los, através do castigo e da dor, de volta ao Deus de amor e misericórdia que eles abandonaram propositalmente. Então, os principados, eles vão guiar, né, os mensageiros divinos, que nós vamos ver, são os dois últimos coros de anjos. E, além disso, eles nos auxiliam com, aqui está com o nome de anjos vingadores, né, que proporcionam dor, causam dor, mas num sentido bom, né, no sentido de que o sofrimento ele faz parte das nossas vidas, né? Aqui a gente poderia associar a os principados, então, pelo que está sendo dito. O sofrimento, existem dois tipos de sofrimento, né? Quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, buscando verdadeiramente e estamos no caminho de Deus, nós teremos o sofrimento. Porque o sofrimento vai estar na vida sempre, independente de qualquer coisa. Mas esse sofrimento de quem está no caminho de Deus é um sofrimento que nos ajuda a crescer, que nos ajuda a nos aproximar, nos alavanca nessa subida ao reino de Deus. É o sofrimento que Jesus passou. Jesus morreu na cruz. Mas é um sofrimento que dá bons frutos, no sentido de que é um sofrimento que traz alegria, né? É um sofrimento bom. Você vai na academia, é aquele sofrimento lá, mas você sabe que é para uma coisa boa depois, não é? Às vezes você vai fazer uma dieta alimentar, é um sofrimento, mas você sabe que é para algo bom. Então é um sofrimento bom. E tem também o sofrimento, que aí pode entrar aqui, né? Que os principados causam para nos ajudar, ó, você está indo para o caminho errado. Então é um sofrimento que aparece na nossa vida quando a gente está fazendo alguma coisa que não é boa. E se não tivesse esse sofrimento, essa dor, esse castigo, a gente não saberia que a gente estava no caminho errado e a gente iria continuar. E geralmente essas coisas que nos afastam de Deus, geralmente, né, muitas coisas que nos afastam do caminho de Deus são prazerosas, são gostosas. Então a gente iria com certeza permanecer agindo de modo errado. Mas graças ao sofrimento que nós sentimos, nós podemos perceber, olha, tem alguma coisa errada aqui e eu preciso mudar. Então nós devemos pedir sempre a sabedoria de Deus para nos ajudar a entender os sofrimentos da nossa vida. Depois, em penúltimo lugar, temos os arcanjos. Então os arcanjos aqui estão sendo colocados como o penúltimo lugar na hierarquia. Isso porque, aí que vem escrito assim, né? A ordem tradicional dos coros angélicos coloca os arcanjos entre os principados e o último que nós vamos ver, que são os anjos. Mas, pelas funções que os arcanjos desempenham, nós acreditamos que eles devem estar colocados no mais alto coro dos santos anjos. Justamente
por aquilo que a tradição, né, as Sagradas Escrituras nos trazem a respeito dos 3 arcanjos que nós conhecemos pelo nome, que é São Miguel, São Gabriel e São Rafael. E por último, na hierarquia dos anjos, estão os anjos, que são aqueles que recebem as ordens dos coros de anjos superiores e as executam. Então, guardadas as devidas proporções, os anjos estão mais perto da humanidade, convivendo conosco e prestando um serviço silencioso, invisível, mas de valor incomensurável. Porque, apesar de nós não enxergarmos, né, porque eles são invisíveis, e nem sentirmos, porque eles são seres espirituais, não são palpáveis, eles estão sempre ao nosso lado. As Sagradas Escrituras nos dizem que Deus deu a cada um de nós um anjo da guarda. Então, pelo menos um anjo da guarda nós sabemos que nós temos, mas tantos anjos estão ajudando a humanidade no caminho de santificação, no caminho da salvação. Nós possamos sempre estar com isso fresco na nossa mente e procurar rezar, pedir aos anjos, ao nosso anjo da guarda que foi nos dado por Deus com tanto carinho, que Ele sempre nos proteja, nos livre de todo mal e nos ajude no caminho de santidade. Então, por que os anjos estão na presença de Deus? Eles sabem das coisas de Deus muito melhor do que nós e estão junto conosco e podem nos auxiliar. Então, eles são muito importantes na nossa vida. Santo Agostinho dizia que Deus conhece cada um de nós mais do que nós mesmos. Então, nesse sentido, os anjos também, estando unidos a Deus e nos conhecendo mais do que nós mesmos, eles nos falam daquilo que é o nosso verdadeiro ser. Então, eles nos falam do que em nossa vida, com muita frequência, está escondido e a gente não percebe. Quantas coisas nós tentamos entender em nós e nós não conseguimos, né? Ou até o que nós devemos fazer em determinadas situações, o que será o melhor para a nossa vida, quantas decisões nós temos que tomar, e é difícil porque nos falta conhecimento de nós mesmos. Mas os anjos estão aí para nos auxiliar. Eles que, junto de Deus, nos conhecem mais do que nós mesmos. Então, que nós possamos sempre contar com a intercessão deles. Eles que, além disso, também nos afastam dos caminhos errados e nos orientam sempre, de novo, para mais próximo de Deus. Então, para nós encerrarmos o nosso programa, eu convido a vocês para, junto comigo, fazermos essa oração dos arcanjos, né? Pedindo neste dia, de modo especial, que é o dia que nós recordamos deles, com uma festa em toda a liturgia da igreja, para que eles sempre nos protejam, nos acompanhem, nos ajudem naquilo que nós mais precisarmos. Então, o arcanjo Miguel é príncipe e guerreiro, príncipe, guardião e guerreiro. Defendei-me e protegei-me com vossa espada. Não permiti que nenhum mal me atinja. Protegei-me contra assaltos, roubos, acidentes, contra quaisquer ato de violência. Livrai-me de pessoas negativas. Espalhai vosso manto e vosso escudo de proteção em meu lar, meus filhos e familiares. Guardai meu trabalho, meus negócios e meus bens. Trazei a paz e a harmonia. Arcanjo Gabriel, portador das boas novas, das mudanças, da sabedoria e da inteligência. Arcanjo da anunciação, trazei todos os dias mensagens boas e otimistas. Fazei com que eu também seja um mensageiro, proferindo somente palavras e atos de bondade e positivismo. Concedei-me o alcance de meus objetivos. E Arcanjo Rafael,
Guardião da saúde e da cura, peço que vossos raios curativos desçam sobre mim, dando-me saúde e cura. Guardai meus corpos físico e mental, livrando-me de todas as doenças. Expandi vossa beleza curativa em meu lar, meus filhos e familiares, no trabalho que executo para as pessoas com quem convivo diariamente. Afastai a discórdia e ajuda-me a superar conflitos. Arcanjo Rafael, transformai a minha alma e o meu ser, para que eu possa sempre refletir a vossa luz. Que o círculo de luz e proteção que emanam de vós me cubram, a minha família, aos meus amigos, aos meus bens e a toda a humanidade. São Miguel, São Rafael e São Gabriel, rogai por nós. Eu agradeço a participação de todos vocês, tenham uma boa noite e até semana que vem, quinta-feira, às 20 horas, aqui no Lançando Redes. Fiquem com Deus.